Nesse último domingo saiu uma reportagem no Fantástico falando sobre cultivadores, principalmente cultivadores que possuem habeas corpus e estão sendo apurados como vendedores, como traficantes. Galera, a gente já sabe que quando a cannabis vai para as grandes mídias, rola muita desinformação, igual a gente viu quando saiu a matéria do Ice do Fantástico. Aqui não deve ser tão diferente. Eu já vi um trecho ou outro, tem muita coisa errada, então a gente precisa mergulhar profundamente nesse tema, beleza? Se você não conhece o nosso trabalho aqui na Cultlight, nós trabalhamos com equipamentos de cultivo e também com cursos que ensinam as pessoas a cultivarem, mas não só cultivar, mas como estar dentro da lei ali, cultivar dentro da lei, virando paciente, fazendo o habeas corpus. Se você não me conhece, eu sou Carlos Eduardo Brandão Fonseca, sou pesquisador, mestre em engenharia de produção e estou atualmente fazendo meu doutorado que fala sobre padrões e práticas para um cultivo de qualidade. Aqui estou junto com meu grande amigo e sócio Daniel Pimenta, que é jornalista e também faz uma pós na área, né, Daniel? Fala um pouquinho mais aí do seu trabalho. É isso, cara. Eu sou jornalista, então sempre que tem essas matérias que tratam sobre maconha na grande mídia, eu tento fazer um vídeo junto contigo, né, junto com o Cadu, para a gente trazer essas diferentes visões, né? O Cadu como cultivador e pesquisador, e eu também como pesquisador da história da maconha e também como jornalista, né? Acho que nosso papel aqui é trazer o máximo de informação confiável sobre o assunto cultivo de maconha no Brasil. Então, sem mais delongas, acho que a gente pode ver o react. Que tal, Pedro? Chama, taca-lhe o play. No papel, era maconha para fim medicinal. Na prática, era tráfico. A polícia de São Paulo descobriu que o influencer usou uma autorização da justiça para cultivar a planta em casa e passou a vender a droga ilegalmente. Agora a investigação está em busca de outros oportunistas. Quem perde são os pacientes que realmente dependem de tratamento à base de cannabis. Polícia, abre a porta! E exatamente isso que ela falou, eu já concordo, né? Quem perde são os outros pacientes e os outros cultivadores, porque já teve um caso aqui no Rio de Janeiro que teve toda uma questão com um médico que foi pego fazendo várias ilegalidades. E vários habeas corpus, cara, eles caíram em reanálise, eles foram novamente analisados. Então, quando alguém tá fazendo uma parada errada assim, cara, por favor, não faça, não tire seu habeas corpus para fazer esse tipo de coisa, porque é muito perigoso para você também. Quando você faz um habeas corpus, você manda todas as suas informações para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para todo mundo que é relevante da sua região, vai saber, cara, vai saber. Deixa eu explicar aqui rapidinho, Cadu. O que é o habeas corpus, né? O que essa mulher aí do Fantástico está falando? O que o Cadu está falando? Pessoal, o habeas corpus é como se fosse um remédio que a nossa Constituição possui. O habeas corpus serve para garantir a liberdade de pessoas que estão se sentindo ameaçadas pela justiça. No caso do cultivo de maconha, as pessoas conseguem um habeas corpus preventivo, ou seja, ela não precisa ser presa para conseguir esse habeas corpus, ela consegue... Basicamente, ela vai até a justiça, até as autoridades, e fala assim, olha, pessoal, eu estou cultivando maconha na minha casa, eu sei que é ilegal, eu sei que isso pode ser considerado crime, mas eu estou cultivando por fins medicinais. Eu tenho um laudo de um médico, eu tenho um laudo de um agrônomo, eu tenho curso de como cultivar maconha, eu tenho curso de como extrair o medicamento da maconha, então eu estou cultivando aqui na minha casa, vocês vão estar sabendo disso, mas eu não quero ser preso porque eu cultivo para a minha própria saúde ou para a saúde de alguém que depende de mim. Então, diante desse contexto, né, você fala para a autoridade, aí o juiz vai julgar o seu caso ali, e o que tem acontecido é que muitas pessoas têm conseguido essa autorização como uma forma de garantir o seu tratamento, cara. Porque a gente sabe que no Brasil os custos de tratamento com maconha são muito caros, seja por farmácias, seja importando, ou até mesmo nas associações. Então, basicamente, é uma vitória que o movimento da legalização da maconha conseguiu aí ao longo dos últimos 5, 7 anos. Falou muito bem, Daniel, falou muito bem. E um último adendo, que inclusive foi o tema de estudo do meu TCC, cultivar é de 10 a 12 vezes mais barato do que você obter seu medicamento de outras formas, seja associação, importado, farmácia. Farmácia é o mais caro de todos. Então o cultivo, ele é muito forte porque é a forma mais acessível ali da pessoa fazer o medicamento dela. Perfeito. Vamos voltar à matéria aqui.
Ali nos fundos da casa, um quartinho transformado em estufa. Dentro, pés de maconha, cultivados com autorização da Justiça sob alegação de uso medicinal. A gente começou a fazer um trabalho de inteligência e constatamos alguns desvios para outros fins, para comercialização do entorpecente. Para a polícia, esse é o caso de João Gabriel Mazzucato Costa. O meu HC para Bem cultivo, grower. finalmente, depois de tantos anos na luta, tentando, saiu. Desde o ano passado, uma decisão judicial permite que João cultive maconha em casa. Ele alegava ansiedade generalizada, fobia social, insônia, transtorno de humor e dor lombar. Da maconha, seria extraído um óleo de canabidiol, usado no tratamento dele. Sim. Aqui, da maconha, a gente extrai os canabinoides presentes nela, né? O canabidiol é um deles, mas também tem o THC, que é bem famoso, CBG, THCV. Isso vai depender da genética ali que o paciente vai estar utilizando para fazer a extração. Então, não é como se, transformou flor em óleo, virou a parada medicinal. Não, é o mesmo composto. A gente está tirando aquele composto da flor, colocando em outra forma de consumo, que aí seria o sublingual. Perfeito, perfeito. João já tinha sido preso 2 vezes por posse de drogas e por plantar maconha em casa. Foi condenado e cumpria prisão domiciliar. Policiais do BAEP de Rio Preto descobriram uma estufa de maconha no quintal de uma casa. João Gabriel mora bem próximo à delegacia da cidade de Cedral. Durante as buscas desta semana, a polícia encontrou 2 estufas na propriedade. No quarto dele, dentro de uma adega, havia um saco com flores secas de maconha. Essas plantas secas, elas servem para outra finalidade que não a produção de óleo. Então, Pausa aí, Cadu. Pausa aí. O que você tem a falar sobre isso? Que eu sei que essa é uma das grandes polêmicas dessa matéria do Fantástico. sim. Dá para produzir óleo de maconha com flores secas? Com certeza, cara. A partir das flores, a gente consegue fazer diversos medicamentos em formatos diferentes, né? É aquilo, quando a gente está fazendo, a gente está com flores, a gente está fazendo óleo, a gente está fazendo uma extração. Estamos extraindo o que tem nas flores e passando para o óleo. Então, as flores secas, elas são o princípio de tudo. Tudo começa nas flores. A gente planta ali a plantinha, cultiva as flores, chegou no final, colhe as plantas, a gente precisa secar essas flores e aí sim a gente vai fazer os métodos de extração. Queremos fazer comestíveis, que são bem comuns para utilização com crianças. As crianças consomem bastante os gummies, né? Geralmente criança tem uma aceitação pior com óleo. Não, eu quero fazer óleo, ou eu preciso fazer um outro concentrado ainda mais intenso. Tudo parte das flores. Então, Inclusive, eu tenho uma dúvida, Cadu. Eu acho que não é recomendado, inclusive, você fazer o óleo com a flor ainda úmida, né, antes de secar, porque você acaba passando muitos compostos que não são os canabinoides, né? Se não me engano, a clorofila se encontra muito mais presente com as flores ainda úmidas, não é verdade? Isso é verdade. A gente não quer fazer aquele óleo que fique bem verde, né? Porque o verde, que é o clorofila ali, ele estraga muito o sabor e afeta ali o óleo, além do que é muito mais difícil. Quando a gente está pegando uma flor de cannabis, a gente acabou de colher ela, cerca de 75% do peso dela é volume em água. Então, a gente precisa secar ela até para economizar ali quando a gente está fazendo a extração. Quando a gente está fazendo o óleo sublingual, a gente vai usar o álcool de cereais. E a gente precisa imergir essa matéria no álcool e depois evaporar esse álcool. Quando a gente está trabalhando com uma matéria molhada, cheia desses compostos, igual você falou, já tem esse primeiro problema. E tem o segundo problema, que vai gastar muito mais álcool, vai precisar fazer a extração por muito mais tempo, porque ela vai ser muito mais volumosa, para extrair no fim a mesma coisa, né? Então primeiro a gente comumente seca para depois trabalhar com as flores. Só para esclarecer, o que a gente busca extrair na flor de maconha, pessoal, é a resina da planta. A maconha produz uma resina e é nessa resina que está presente o CBD, o THC, esses compostos que são medicinais e que também podem ser utilizados para recreação, para uso adulto, né? Então, a flor em si, ela, digamos assim, não deixa ninguém chapado, né, Cadu? O que deixa é a resina presente na flor, que é utilizada para fazer o óleo. Então, É isso só para aí. esclarecer. Isso aí.
E com os pedaços de planta que tem a resina, qualquer pedaço de planta que tenha resina, a gente consegue extrair também para fazer os óleos, não necessariamente só a flor. Perfeito. O Gabriel se apresentava nas redes sociais dando dicas sobre o cultivo da maconha. Era conhecido como Ben Grower. Oficialmente, comercializava um adubo conhecido como bocashi. Cara, Por uma pessoa que grande música de... maconha em casa, precisa de... Que grande música de suspense pra né? falar sobre um bocashi, cara. Ah, o que é o bocashi? O que é isso? Galera, o bocashi nada mais é do que um produto fermentado feito com várias farinhas. Ah, farinha do que, Cadu? Farinha de crustáceos, farinha de camarão. É um mix de insumos orgânicos que passa por uma fermentação e vai fazer um farelado. Cara, isso é bocashi. Vem de qualquer floricultura da sua esquina aí. Então, provavelmente esse é só um insumo orgânico natural que o Ben estava fazendo, e isso não tem nada a ver com maconha em si, tá, galera? Bocashi é um produto global, mundialmente conhecido. Secular, existe há séculos. Sim, isso aí. Uma autorização especial em que é necessário comprovar o uso medicinal. A Justiça concede a ela, então, um habeas corpus preventivo. Na prática, o juiz dá uma espécie de salvo-conduto. Essa pessoa vai cultivar a planta, mas não pode ser presa por isso. Quem possui o habeas corpus tem o direito de cultivar a cannabis, preparar o remédio à base de cannabis, usar o remédio, transportar o remédio, fazer pesquisa, né, testar esse remédio em laboratórios públicos. Essa é uma decisão que nós chamamos de personalíssima, ou seja, ele planta e é para uso exclusivo dele. E se eventualmente ele extrapolar, nesse momento a polícia pode agir. Em São Paulo, foram concedidos... E extrapolar, a questão do extrapolar está mais conectada com outras pessoas. Tipo, quando a gente tem um habeas corpus, a maioria dos habeas corpus vai ter um limite. Isso falando porque eu também tenho o meu limite são 17 plantas por ciclo, 54 plantas no ano. Eu não tenho limite perante a minha produtividade, mas eu tenho esse limite perante ao número de plantas. A maioria dos HCIs vai ter uma limitação com o número de plantas. Então, não extrapolar esse número é extremamente importante, porque a gente pode receber uma visita a qualquer momento, mas também extrapolar em questão de compartilhar. Nunca alguém que tem um habeas corpus vai poder compartilhar qualquer coisa. Então, isso sim já quebra completamente o argumento central do habeas corpus, que é o uso individual, o uso daquela pessoa. No caso, você pode ser uma pessoa, por exemplo, uma mãe que está cultivando para o filho. O habeas corpus é pelo filho daquela pessoa. Isso. A mãe pode ser a pessoa responsável pelo cultivo, mas o remédio vai para aquele indivíduo que está escrito ali no habeas corpus. Né? É isso aí, como cuidador. Perfeito. Pedidos 2.469 habeas corpus preventivos desde 2021. Na última terça-feira, a Polícia Civil fez uma operação para ver se os donos dos 27 HCs que vivem na região de São José do Rio Preto estavam cumprindo as regras. A gente ficou 27 plantações na nossa região. Na casa de Tomás Masteguin, a polícia apreendeu uma balança, maconha seca e o celular dele. Isso aqui, para mim, é um grande misconception, né, Daniel? Como seria o nome dessa palavra em português? Um erro conceitual? Um erro de... diria, um erro conceitual. Tá bom, porque a maioria dos policiais vão conectar balança com atos de traficância. Galera, mas não necessariamente. Às vezes, os cultivadores vão utilizar as balanças para pesar os fertilizantes. Para o quê? Para fazer os óleos. Galera, se você está fazendo óleo na sua casa, quando você está extraindo, por exemplo, estou extraindo 30 gramas de flores. 30 gramas de flores. Quanto você acha que você vai ter de extrato ali no final? A gente está falando coisa aí de 1,5 gramas. A gente precisa de uma balança de precisão para fazer o óleo, porque a gente precisa ter a diluição certinha ali. Por exemplo, o óleo que eu faço é 200 miligramas por ml. Geralmente eu faço óleo de 30 em 30 ml. Então, a gente precisa de uma grande quantidade de flores. Essa grande quantidade, cara, vai virar uma quantidade micro de extrato e depois a gente precisa diluir esse extrato na proporção certinha para fazer o nosso remédio. Então, a balança de precisão é extremamente necessária pro objetivo 1 ali, que é fazer o óleo. O fertilizante já é mais secundário, mas precisamos também. Sim, com certeza.
Lá, havia mensagens em que Tomás comercializava ilegalmente produtos à base de maconha. Vou querer 2 CDB e full. Perfeito. Amanhã já falo pro bem encaminhado. Bem... E pior que é uma grande confusão, né? CDB com CBD. CDB é bagulho de banco. De financeiro, galera. É CBD. E na verdade, o que te leva preso é isso aí. São mensagens expositivas de você vendendo. Cara, você não pode vender. Você não pode vender. Denúncia anônima. Muito provavelmente, denunciou, pegou o celular com tudo isso aí, cara. Aí realmente vira tráfico. E você já vai ter problemas com a lei. No caso... Tu quer falar alguma coisa? Não. caso seria João Gabriel, o Ben Grower. Para a polícia, os dois atuavam juntos. Aqui, Tomás pergunta a um cliente sobre o Dry, que tinha enviado. Dry é um tipo de haxixe, droga produzida a partir da maconha. Aí, eles acertaram pela primeira vez. Meio sensacionalista, mas realmente, Dry é um tipo de droga feita a partir da maconha. Isso é verdade. Exatamente. Que é uma forma de extração, assim como o óleo, né? Você pode, inclusive, utilizar o Dry para ter seus efeitos medicinais. Não é, digamos assim, o que aquele 90% dos médicos vão recomendar, mas é como a humanidade estava acostumada a utilizar maconha ao longo de toda a sua história, né? Utilizando através do haxixe. Sim. Ficamos chapados. Depois me manda o seu Pix. Tomás comenta, é uma pancada máxima e passa o valor. Uma coisa é o HC de cultivo que o João tinha e os outros também tinham. Em nenhum momento esse HC foi descumprido. Por quê? Na investigação, tanto no momento que a polícia entrou com o mandado dentro da residência deles, não foi encontrado nenhum limite extrapolado por eles. Eu não poderia vender, né, doutora? E nem fornecer. Maurício, essa é uma questão que a gente tem que esclarecer dentro dos autos, porque até o presente momento, nem o João, nem os outros que estão envolvidos tiveram a oportunidade ao contraditório e à ampla defesa. Quando o João sofreu a condenação anterior, ele estava motivando para seu próprio tratamento, tanto que ele tem todas as receitas. Tomás, João Gabriel e outras 4 pessoas foram indiciadas a partir das investigações na região de São José do Rio Preto. A ideia é replicar por todo o estado, até para auxiliar o judiciário, né, na concessão desses habeas corpus, porque para a gente é uma preocupação grande esses indivíduos que têm esse habeas corpus preventivo efetuar o comércio ilegal dessas substâncias. Então a gente tem, de fato, que trabalhar em cima disso para não prejudicar as pessoas de bem. É aqui. É a hora da fruta. Margarete Brito é a mãe da Sofia, portadora de uma síndrome rara e que faz o uso de cannabis no tratamento. E eu comecei a plantar na varanda da minha casa. Todo mundo via ali uma estufa que tinha e meu marido morria de medo, a minha sogra achava que a gente ia ser preso e tal. E eu só estava querendo fazer o remédio da minha filha. Foi há 10 anos. Margarete recorreu à justiça e conseguiu a primeira autorização judicial para plantar maconha em casa com fins medicinais. O habeas corpus preventivo ele é individual para você fazer o remédio para tua filha, para seu parente ou para você. Isso é uma coisa. Outra coisa, né, é você extrapolar e você fornecer como desvio, que não é recomendável. Quem pratica atos que não são só cuidar da própria... O que, falando aqui também abertamente, para mim essa parte ela também é meio estranha, porque foi basicamente o que a Margarete fez. E atualmente a associação, a APEP, elas não têm autorização para distribuição. Então, na teoria, o trabalho deles também não está 100% dentro da lei. Porque essas autorizações muitas vezes são concedidas, eventualmente elas caem, aí concede novamente. Nesse momento atual, a APEP também está sem essa autorização. Então, o trabalho dela também poderia ser enxergado como uma extrapolação. Cara, obviamente aqui a gente não está falando de comércio, de vender maconha e receber algo em troca, mas no caso das associações, das pessoas que cultivam em casa para questão medicinal, até para uso adulto, digamos que essas pessoas, quer dizer, essa pauta só vai para frente através de meio que um embate com a justiça, né, Cadu? Sim. O habeas corpus não é nada mais do que uma admissão de que basicamente você está cometendo um crime. Não quer dizer necessariamente que você está cometendo um crime, mas você está falando, olha, estou fazendo algo
aqui que, diante de toda a sociedade, diante das autoridades, pode ser considerado crime. Mas eu não estou cometendo crime. Então, a legalização sempre vai vir através do embate com a justiça e através de um embate com a sociedade, porque é um grande tabu. Então, nem tudo é preto no branco, né, Cadu? Existem mais áreas cinzentas. Exatamente. Pô, falou perfeitamente. A saúde acaba de colocar em risco quem já tem habeas corpus e quem precisa ainda tirar o habeas corpus. Porque as autoridades, ao ver que há desvio de finalidade, aumentam a dificuldade de obtenção do habeas corpus. Esse advogado especialista em causas que envolvem o uso da maconha para fins medicinais diz que ainda não há uma estatística oficial sobre o número de habeas corpus preventivos, mas acredita que existam pelo menos 10 mil hoje no país. Margarete não faz mais o uso da medida. Trocou a varanda por uma fazenda. Ela dirige a PEP, uma associação que cultiva maconha e fornece medicamentos a 16 mil famílias, com autorização recebida a partir de um outro tipo de ação judicial. São famílias também que acabam transformando as suas lutas individuais em lutas coletivas. Então, é muito doido, porque quando eu olho para trás, a gente não planejou nada disso, né? Foi tudo acontecendo de uma forma muito natural, assim, sabe? É isso. Antes da sua palavra final, cara, eu só queria falar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui que se você se interessa por esse universo de cultivo de cannabis, se você acha que você tem alguma questão medicinal que você precisa tratar com cannabis, ou se você conhece alguém, cara, se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo, porque o nosso canal trata somente sobre cultivo de maconha para fins medicinais. Então, se você precisa de informação, eu tenho certeza que você vai conseguir aqui no nosso canal. Seja através de algum dos nossos vídeos, que a gente lança 2 vídeos semanais, ou seja através das nossas lives também, que a gente faz 3 lives por semana, até 4 lives por semana. A gente tem toda uma comunidade que é toda engajada em torno desse assunto. Então, eu sei que vai ter muita gente aí que ficou interessada em descobrir mais sobre o cultivo de maconha. Isso é um convite, então, para você fazer parte aí da nossa comunidade. Chama. Ótimo convite. É isso aí, galera. Mas, além disso, Daniel, antes da gente já fechar aqui e fazer o último comentário, pô, a gente basicamente, durante essa apuração aqui do Fantástico, a gente viu muita coisa, mas a gente não viu o cultivador falando, né? A gente não teve a palavrinha ali do Ben. E o Ben Grower, ele soltou no Instagram dele, eu te mandei o link. Será que a gente consegue assistir aqui também? A palavrinha do Ben? Vamos ver o que ele falou. Deixa eu ver se dá. Um rapaz comum. Para quem não me conhece, meu nome é Ben Grower, sou ativista, trabalho na cena da cannabis desde 2018. Nesse percurso foram várias felicidades, também tiveram várias pedras no caminho. E estamos aqui. Há 1 ano e 1 mês atrás eu constituí uma associação com o CNPJ, Sativa Cura, e nesse meio tempo foram vários pacientes que a associação ajudou, que a associação tratou, né? O HC coletivo da associação está impetrado. E assim, muita gente vai me perguntar, pô, Ben, por que você nunca falou sobre isso, né, em público? Pois eu tinha medo que assim que eu comentasse eu sofresse algum tipo de repressão. E foi justamente isso que aconteceu, né? Meu maior medo está sendo concretizado, que não é o medo da repressão em si, não é por mim. O meu maior medo é esses pacientes ficarem sem tratamento, que é o que está acontecendo, pois todas as plantas da associação e os equipamentos foram levados e todos esses pacientes estão sendo privados de seu tratamento tão essencial para a sua saúde, né? E eu queria pedir o apoio de vocês, não para mim, Ben Grower, mas para a associação Sativa Cura, em nome dos pacientes, crianças, mulheres, idosos, homens, pais de família, mães de família, que estão sendo privados de seu tratamento. Então eu peço o apoio de vocês, conto com vocês. Muito obrigado. Então, basicamente é isso. Basicamente, ele devia estar fazendo os trabalhos associativos dele também, ali, talvez não em conjunto no mesmo local, ou talvez separado por quartos. Mas então o que ele estava fazendo não estava conectado só com o habeas corpus dele, mas sim com o trabalho de uma associação, com o CNPJ de uma associação, que é basicamente a mesma coisa ali da ABEC, né, cara? Da APEP. Sim. E um outro argumento também que eu fico
é que até o momento, né, muito se falou da legalização, da regulamentação. A gente já teve a regulamentação para o industrial, para empresas, para farmacêuticas, mas tudo que gerou, a primeira fagulha que gerou toda essa conversa de regulamentação foi a regulamentação das associações, que até agora não saiu. E isso também faz a gente questionar, né? E eu fico pensando, cara, beleza, o que o Ben fez não estava certo, mas o que é o correto então? Porque a gente também não tem o correto por escrito. Não tem a regulamentação das associações, como elas deveriam ser, quais são as limitações dela, o que pode ser ou não feito, né? Sim. E eu não acho que o Ben deveria ficar preso por cultivar uma planta, cara. Ele mesmo tá cultivando com qualidade, sem falsificação, sem nenhum tipo de coisa ilegal ali ocorrendo. Eu não enxergo o Ben como um traficante. Sim. É isso, Cadu. Eu acho que prender uma pessoa que está cultivando uma planta, sendo que a gente vive numa sociedade que tem tantos problemas, já tem tanta gente sendo presa por tantos motivos, eu acho que é só encher mais o sistema carcerário. Sim. A gente, mesmo que exista crime de tráfico, digamos assim, você não está ferindo ninguém, né? Você está vendendo algo para uma pessoa que quer comprar. Então, não sei se a prisão, levar a pessoa para o cárcere é a melhor opção em caso de tráfico também. Eu sou contra, particularmente, deixar as prisões cada vez mais cheias por uma coisa que a gente sabe que vai continuar acontecendo, sendo proibido ou não sendo proibido. Galera, então é isso, né? É isso aí, Dani. Comentem aí, o que vocês acharam dessa reportagem do Fantástico? Comentem aí embaixo, cara, a gente vai ler todos os comentários. Se você ficou até o final, então, comenta aí, Sativa cura. E eu quero saber a sua opinião. Pô, você é contra? Você é a favor dessa prisão? O que você acha dessa operação Cannabusiness? A gente vai trazer mais alguns advogados aqui. Vou tentar com o Emílio pra gente conversar desse tema, beleza? E galera, se mantenham em segurança, não se exponham, cuidado com quem vocês falem as coisas. E se você tem habeas corpus, cara, pô, anda dentro da lei. Meu Deus, chama. O segredo do sucesso é o segredo, né, cara? É isso aí, desde sempre. Chama. Se inscreve no canal, tamo junto.